Hoje eu vou ensinar para vocês como é que faz o replantio de uma orquídea terrestre. Essa aqui é uma orquídea sapatinho, Paphiopedilum. Eu comprei ela recentemente, estava florida. E eu vi que ela começou a sofrer um pouquinho, ela está com umas folhas marrons, uma mudinha aqui está com problema, ela está ficando muito molinha. Então o que eu resolvi fazer? Esperei acabar a floração e vou agora fazer a troca do substrato e de vaso. Primeiro, na hora que eu desenvasar, eu vou observar lá o que está dentro do substrato, se eu vou manter uma planta única, uma toceirinha, ou eu vou dividir. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou molhar bem o substrato, molhar as raízes. Porque as raízes úmidas, elas ficam flexíveis e elas soltam mais fácil das paredes dos vasos. O que eu faço? Depois dela molhada, eu vou apertar um pouco aqui para fazer com que ela solte. Vou retirar, vou jogar a sujeira aqui do lado e aí eu começo a ver o que tem dentro e vou entendendo e vou tomando as decisões dos próximos passos, ok? Então vamos começar? A primeira coisa que eu vou fazer é jogar água aqui para umedecer as raízes e deixarem elas mais flexíveis. Vamos lá? Eu já trouxe aqui mais ou menos meio litro para fazer a simulação aqui. O que acontece? Qual a quantidade de água? Nesse caso aqui, quanto mais água, melhor, porque as raízes precisam ficar bastante úmidas. Eu vou, depois de fazer esse trabalho aqui, eu vou esperar alguns minutos para deixar as raízes absorverem água e ficarem mais flexíveis. E eu já vou fazendo esse movimento aqui, ó, de apertando o vaso, que já vai soltando as raízes devagarinho. Tem um pouquinho mais de água aqui, vou jogar mais água. Então tá aí, joguei. Já está passando por baixo, já esperei alguns minutos, então agora eu vou iniciar apertando aqui para ir soltando alguma raiz que esteja presa na borda do vaso. Eu vou apertando o fundo também, vou sentindo agora aqui a planta, vou trazer esse vaso aqui que eu vou tentar soltar essa planta daqui de dentro agora. Então, ó, saiu bem fácil, ó, saiu o torrão. E esse torrão saiu justamente porque eu molhei as raízes. Isso possibilita que ela saia mais tranquilamente. Então tá aqui. Agora eu vou fazer a limpeza desse substrato. Vou passando o dedo aqui, ó, e vou tirando tudo que tem aqui de substrato velho. Vou fazendo a limpeza. É assim mesmo, gente. O substrato estava molhado. Você vai passando o dedo. Se você quiser, não pode usar uma luva para não sujar as mãos, mas vamos lá, você vai limpando e vai fazendo uma asepsia, vai desembaraçando como se fosse um cabelo embolado, vai desembaraçando e vai fazendo. Outra coisa, se você achar alguma peça, algum pedaço de substrato que tiver muito preso à raiz, não tire, deixe ele ali, porque um ou outro ficando não vai trazer prejuízo. Se você forçar, você vai abrir uma ferida na raiz. Então tá aqui, estou fazendo, ela inclusive tem um pouquinho de substrato de esfagno aqui no meio. Estou tirando aqui um pouquinho de substrato que tinha aqui para manter mais umidade. Fazendo a limpeza dela toda. Como eu havia imaginado, eu vou poder separar em duas. Não é o ideal, porque o ideal é que se ela tivesse, ó, que eu falei com vocês, ó, essa peça, essa parte aqui está bem firme, está bem presa. Então eu não vou forçar demais, eu vou tentando soltar com a almofada do dedo. Se não sair, deixa para lá, justamente para não machucar as raízes. Ó, essa raiz já estava morta. Aqui eu vou fazendo uma limpeza, sempre procurando desembaraçar as raízes. Agora é o seguinte, ficou uma lama aqui, vocês estão vendo? Como ela é uma planta terrestre, ela foi plantada em material orgânico, como provavelmente humus de minhoca, e tinha substratos aqui como esfagno, xaxim, virou essa pasta aqui, tá vendo? E para a gente dar uma olhada no que precisa cortar ou não das raízes, para mim poder enxergar melhor essas raízes, eu vou ter que botar debaixo de água, vou ter que lavar essas raízes. Você pode lavar debaixo de uma torneira, numa mangueira, mas cuidado para não entupir a pia da sua casa. Então você vai colocar uma vasilha, só lavar, uma limpeza, uma lavagem simples para poder enxergar a condição, a saúde das raízes, para se for necessário
fazer um corte das raízes mortas e a gente decidir se nós vamos partir, tirar uma muda ou vou deixar a toceirinha. Bom, já terminei de lavar as raízes. Agora eu observei que tem um monte de raízes mortas. Vamos lá. Esse tipo de raiz nessa situação, você já pode cortar que é raiz morta. Como é que você identifica se a raiz está viva ou se está morta? Você aperta a raiz. Se ela estiver resistente, não vai apertar muito, né? Senão você machuca a raiz. Você vai apertando. Se você achar que tem uma raiz mole, se ela está mole, meio podre, você pode cortar. Na dúvida, não corta não. Eu já esterilizei a ferramenta, já esterilizei a tesourinha e vou começar a fazer uns cortes de algumas raízes aqui. Então já cortei a primeira, tá vendo? Era uma raiz até de certa forma grande, tem mais coisa para cá. Deixa eu ver aqui, aqui também já está meio mole, vou cortar. Vou tirando, eu vou achando onde é que estão essas raízes mais finas aqui, que já perdeu o velame. Então eu vou fazendo os cortes. Ó, aqui, essa aqui, ó, tá mole, ela tá mole. Eu vou dar um corte nela aqui. Essa aqui tá vindo de onde? Vamos achar essa danada aqui, tá? Ela aqui, ela já estava solta. Essa aqui também já estava solta. Essa aqui já tinha cortado. Vamos olhar do outro lado. Tem umas raízes aqui no meio. Ó, essas raízes aqui, tá vendo? Isso aqui, ó. Ó como é que sai fácil. Já tá morta. Então vamos cortando. Vou fazer outro corte aqui nessa pequenininha. Tem uma outra raiz aqui que também parecendo fininha aqui, ó. Eu vou cortar só até onde está isso aqui, ó. Então eu vou chegar aqui, vou dar um corte bem justinho aqui, ó. Só para cortar isso aqui. Essa aqui, reparem que na hora que eu puxar, não vou fazer força, ela vai soltando devagarinho, ó, sem força. Já estava morto, já estava toda mole já. E deixa eu segurar, botar a tesoura aqui que eu vou dar uma olhada. Ó, ela tá toda mole, tá vendo que eu vou apertando, ó. Deixa eu melhorar aqui para vocês poderem ver. Tá vendo aqui que ela tá mole? Ó como é que ela tá mole. Se eu puxar, ela vai, ó lá, ó como é que ela soltou fácil, ó. Sem fazer muito esforço. Então é uma raiz que já estava podre. Isso aqui você já pode tirar. Então já fiz uma primeira asepsia. E o seguinte, como eu tenho aqui muito bem separado duas plantas, eu vou fazer a divisão delas. Ó, eu nem fiz muita força e ela já começou a quebrar, ó. Tá vendo? Ó, já soltou. Então agora, qual é o trabalho? É ir desembolando as raízes com o maior cuidado possível para não machucar as raízes. Então você vai soltando ela devagarinho, sem fazer muita força. Você vai vendo que nós vamos ganhando espaço, nós vamos ganhando terreno, ó. Tem uma raiz aqui, eu vou deixar essa aqui que eu vou soltando, ó. E eu vou soltando, ó. Ó, ó. Já soltei tudo. Então aqui eu já tenho dois exemplares. Essa aqui tá com uma muda. Essa aqui tá com um brotinho vindo aqui. É lógico que essa aqui, ela tem mais chance de sobreviver porque ela tem mais parte vegetal. Essa aqui vai sofrer um pouquinho mais. Essa aqui vai ser uma planta que vai demorar ela a responder, porque ela só tem praticamente um lequezinho e um bulbinho que vindo aqui, mas já está judiado. Então agora nós vamos iniciar o processo de plantio dessas orquídeas. Antes eu vou fazer uma limpeza, vou tirar essa haste floral aqui. Eu vou cortar, porque já está morta mesmo. Então tirei aqui, vou jogar fora. Então está aqui o primeiro exemplar. Eu vou começar a limpar a minha área de trabalho para poder trabalhar com mais asepsia no cultivo, no replantio dessas orquídeas, tá certo? Já fiz a limpeza da área de trabalho, agora eu vou plantar aquele exemplar que está menorzinho num vaso de plástico menor também, porque o vaso tem que ser o menor possível. Porque na hora que ela crescer, você vai aumentando. E a Paphiopedilum, ela não gosta de vasos muito grandes, quanto menor, melhor. Então vamos começar a fazer o plantio. Primeira coisa é botar o material drenante no fundo do vaso. Vou botar isopor, fazer uma camadinha de isopor para poder separar o substrato do fundo para poder ajudar na drenagem. Eu acho que agora é só dar uma acomodada aqui nele. Eu vou pegar um pouquinho de substrato e vou colocar em cima do isopor para fazer uma caminha para receber as raízes. Está aqui o substrato. Vou colocar só uma caminha
já está aqui a caminha. Eu vou colocar a planta aqui, apesar de você achar que ó, essa folha já estava, ela é pequena, eu vou plantar aqui mesmo. Aí o que que acontece? As raízes eu vou dando uma rodada, já que as raízes estão moles, estão molhadas, elas estão mais úmidas, então fica mais fácil. Então eu encaixei ela aqui no meio do vaso, vou segurar ela aqui e agora eu vou completar com substrato para manter ela nessa posição. Então eu vou pegando o substrato, vou fazer um pouquinho de sujeira aqui na bancada de novo, mas agora o substrato seco. Vou dando uma leve apertadinha aqui para manter ela ali. Vou dar umas batidinhas para que o substrato também entre no meio das raízes, para que ele ocupe os vazios lá embaixo. Então agora eu dou uma compactada, não pode apertar muito, mas eu estou percebendo que a planta está balançando. Ela está balançando um pouquinho. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um palitinho de churrasco, vou colocar aqui com cuidado para não machucar as raízes, vou até o fundo lá, vou pegar um fitilho, que é esse aramezinho aqui, ó, que tem 2 fios de arame aqui, porque justamente para não machucar as orquídeas, e vou dar uma segurada aqui, eu vou prender para não deixar a planta balançar demais. Então, sem apertar muito, que não pode esmagar a planta. Então, olha como é que a planta agora está firme, ela não está balançando muito. Então, a princípio, está finalizado o replantio desse exemplar. Vamos repetir o mesmo procedimento para essa maior. Para essa, eu escolhi um vaso um pouquinho maior, porque ela já está, é um vegetal um pouco maior que o outro. É a mesma coisa. Vou pegar um pouquinho de isopor, jogar lá no fundo, fazer a caminha, porque é o material drenante. Então vou fazendo aqui o material drenante. Vou dar uma compactada lá para ver como é que tá. Acho que tá razoável. Não, ainda não. Deixa eu cobrir ali um espaço aqui para essa terra não ir lá para o fundo. Tem algumas pessoas que colocam até um pouquinho de jornal para vedar aqui, para separar o substrato. Eu não faço isso não, acho que não precisa. Então agora eu vou pegar um pouquinho de substrato e vou fazer o mesmo processo que eu fiz na outra. Eu vou fazer uma caminha, vou bater aqui para ajeitar. Agora eu vou colocar de novo a planta aqui, nesse vaso agora. Mesma coisa que eu costumo fazer, eu vou girando para ir acomodando as raízes para não machucar demais. Vou girando ela aqui, vou girando para as raízes irem dobrando. Dou uma apertadinha e já está posicionada no meio do vaso. Vou pegar mais substrato e vou começar agora a preencher os vazios. Então vou colocar aqui, vou manter a orquídea nessa posição, vou virar o vaso para botar de novo o substrato do outro lado. Então vou pegar aqui e eu vou colocar e vou batendo para ver como é que o substrato vai se acomodando. E aí tem um momento que você tem que começar já a dar uma certa apertada, sem apertar demais, gente. Cuidado com as raízes, tá vendo que ele vai e volta? Ó, ele tá aqui, mas eu não tô apertando muito. Tá vendo? Vamos vir aqui para esse lado aqui. Vou ver como é que tá aqui. Tem umas raízes expostas aqui, eu vou cobrir essas raízes aqui um pouquinho, porque ficou debaixo da folha, eu não tinha visto. Vou dar uma apertadinha. E olha, eu nem vou balançar a planta, porque eu já sei que ela está precisando ser tutorada. Já vou tutorar direto. Então a planta está aqui. Eu agora vou pegar um palitinho de churrasco, como eu fiz na outra. Vou colocar próximo aqui, esse bulbinho aqui. Vou enfiar aqui com cuidado, girando para ele não... Se ele achar uma raiz, ele procurar outro caminho. Coloquei. Mesma coisa, fitilho, você pega o fitilho, abraça aqui e prende. Você pode até fazer o seguinte, ó. Você passa aqui, tipo em cruz. Tá vendo? Tipo em cruz. Abraça a planta, depois você passa no palito e dobra no palitinho. Aí você vem apertando aqui. Deixa eu falar um detalhe para vocês. Essa folha aqui, ela já está praticamente solta. Eu vou fazer uma leve, vou puxar de leve para ver se ela solta. Se ela não soltar, ó, soltou. Então eu vou tirar.
As Paphiopedilums, as orquídeas de sapatinho, não gostam que você corte as folhas. Então eu costumo deixar cair sozinho, secar e cair sozinho. Eu só vou cortar essa parte aqui, porque já está seca. Deixa eu esterilizar a ferramenta aqui rapidinho. Vou esterilizar a ferramenta. Porque pode ser que eu pegue alguma parte verde dela. Isso aqui é um maçaricozinho de charuto, de acender charuto. Então eu venho aqui, é chama azul. Eu faço de um lado. Desligo, vou fazer do outro lado da ferramenta. Repito o processo aqui. Tá vendo? Tem algum material vegetal ali que tá esquentando ali. Tá. E aqui também deve acontecer a mesma coisa ali, ó. Apesar de eu ter mexido nela mesmo, eu estava mexendo em material morto. Agora pode ser que eu pegue material verde. Material verde a gente sempre tem que ter muito cuidado. Então, como na dúvida, esteriliza a ferramenta. Então eu vou chegar aqui. Não, tá tudo seco. Inclusive eu vou forçar essa aqui que ah, não, também tá seca, ó. Ó, já tá presa só por um fio. Então eu vou dar um corte mais embaixo aqui. Ó, eu peguei um pouco de material verde. Então, já que eu peguei, eu vou aprofundar um pouquinho. Eu vou aprofundar um pouquinho. Já que eu cheguei ali. E a nossa canelinha. Então vou jogar a canelinha em pó ali para poder vedar qualquer situação ali, qualquer possível contaminação. Tá aí. Então o replantio está encerrado. O que a gente pode fazer agora, deixa ela um tempo longe de dar água, sem molhar, para dar tempo, porque mesmo que você tenha todo cuidado, você machucou um pouco as raízes. Deixa essas raízes se recuperarem, deixa aqui mais ou menos uns 4 dias, depois eu levo para irrigação e eu adubo e aplico um hormônio enraizador. Então, gente, está terminado aqui o replantio da nossa orquídea sapatinho, Paphiopedilum. Espero que você tenha gostado. Um abraço.